Olá, professores coordenadores, gestores. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar mais uma formação do EMAI, da Diretoria de Ensino Região Leste 4. A nossa dirigente regional de ensino é Aparecida Lúcia Oliveto, a nossa supervisora de ensino é Maria Helena de Amaral, diretora do Núcleo Pedagógico é a Rosângela Dias Suzuki, e as PCNPs Luísa, Renata e eu sou a Valéria. Então, vamos falar um pouquinho da matemática com vocês, para dar continuidade nas formações anteriores, e tá levando mais aprendizados, mais formações que vocês possam estar utilizando nesse momento remoto. A pauta de hoje traz uma mensagem que é: dos sonhos que nasce a inteligência, é preciso escutar as crianças e que sua inteligência desabroche, de Rubens Alves. O objetivo é apreciar uma situação de leitura em voz alta, analisar as atividades de sondagem, unidade temática dos números, apresentar e analisar situações de aprendizagem, o vídeo da Giovana, refletir sobre os possíveis encaminhamentos para o preenchimento da tabela, refletir sobre o planejamento e acompanhamento das ações a serem desenvolvidas à distância. Os conteúdos serão unidade temática números, sondagem numérica e as diferentes categorias de números. A leitura inicial é Crônica do Dia, Planejamento, de Paulo Weiber. A segunda atividade é a apresentação do PPT, unidade temática números. E a nossa terceira atividade, trabalho em equipe online, atividades para análise da AP. A quarta atividade, trabalho em equipe online, apresentação do vídeo de Giovana, do professor Ivan. A leitura inicial é uma crônica do dia, planejamento, de Paulo Weiber. Paulo Weiber é escritor, advogado, marido, pai e avô. Ele gosta de música, de ler, de cinema, de teatro, futebol e batatas fritas. Ele nasceu em Porto Alegre. Ele jamais menciona essa cidade nas suas escritas, nas crônicas, nos livros. Porém, todas as histórias que ele escreve são relacionadas à cidade onde ele nasceu. Ele é casado com a Aide, tem uma filha, Tatiana, e tem uma neta, que é a Luísa. Para ele, a leitura é um fenomenal prazer. Ler e escrever, mesmo nos momentos mais terríveis, quando tudo tranca, um pensamento salva. Existe uma palavra para o que quero dizer. Então, eu vou iniciar a crônica do dia, que é o planejamento. A palavra do momento, a mais usada em todos os setores de atividade, é planejamento. Como não somente ficar alheio às grandes novidades e aos segmentos tops da vida e sociedade, resolvi aderir à prática e estabelecer o meu planejamento. Peguei uma folha de papel, um lápis e escrevi o título: Meu planejamento. O primeiro tópico foi: como é o meu dia? E relacionei meticulosamente tudo o que faço num dia útil, começando pela última coisa em que pensei antes de dormir. O segundo tópico foi: como será o meu dia de hoje em diante? Acordar 3h30 mais cedo, tomar um excelente café da manhã com sucos, frutos de la saison, pães, margarina diet, ou 2 salsichas ou 2 ovos mexidos. Terceiro, saborear um delicioso banho com cremes para o corpo e para os cabelos, aproveitando para fazer a barba, utilizando sempre barbeador novo. Ao sair do banho, massagear com rigor o corpo inteiro, usando a toalha, usar um condicionador e secar os cabelos com secador. Passar creme hidratante nas regiões acessíveis e borrifar desodorante suave nas regiões próprias. Escolher cuidadosamente minhas roupas, cuidando de combinar cores e estilos adequados para os compromissos do dia.
Sair para o trabalho e durante a manhã cumprir todas as tarefas agendadas. Sair pontualmente ao meio-dia para o almoço frugal à base de saladas, sucos, sobremesa leve e um único cafezinho do dia. Voltar para o trabalho e cumprir todas as tarefas da tarde bebendo bastante água no período. Sair do trabalho às 6 e encontrar com os amigos para uma hora de happy hour, sem ingerir bebidas alcoólicas, apenas águas minerais com gás e queijinhos como petisco. Chegar em casa às 19h30, conversar com a família e jantar pelas 8. Novamente saladas ou no máximo café com leite e sanduíche. Pode ser torradas. Após o jantar, assistir o noticiário e depois da novela, sempre com a família. Ir para a cama pelas 11, acompanhado de um bom livro. Após uma semana, antes do café da manhã, 45 minutos de exercício, caminhada, flexões, apoios de frente sobre o solo e relaxamento. Li e reli meu planejamento. Fiz as alterações necessárias, corrigi alguns itens, modifiquei outros e, finalmente, satisfeito, escrevi o último tópico. Não vai dar. Pois é, planejamos, porém nem sempre que planejamos dá certo, né, pessoal? Então, trouxe essa crônica para vocês pensarem um pouco e agora eu vou passar a palavra para a Renata, que vai dar continuidade à nossa formação de hoje. Oi, professores, tudo bem com vocês? Então vamos lá, conversar um pouquinho do EMAI, né? Ver mais um roteiro aí de estudo. Então vamos lá, né? Hoje, o que nós preparamos para vocês nessa contextualização, né? Então hoje, nesta formação, nós iremos aprofundar a unidade temática números, a ação formativa do currículo paulista de matemática dos anos iniciais. Quando a gente fala da unidade temática números, a gente vem da ideia, a contagem, né, de todos os anos, tá? E o que acontece? Isso permeia, vai se aprofundando ao decorrer dos anos que vai seguindo, certo? Então, todo esse trabalho com as habilidades vem de um aprofundamento e a sua progressão. Então, essa unidade temática, ela não para no 5º ano. Ela continua até o ensino médio. E quais foram as habilidades que nós selecionamos para vocês, tá? Do ensino fundamental, do 1º ano, matemática, habilidade 01, utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. E reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Outra habilidade que nós selecionamos também, tá, que é do ensino fundamental, 04, tá, matemática, que é do 4º ano, matemática, habilidade 01, tá, B. Então, o que essa habilidade traz para a gente pensar um pouquinho? Reconhecer números de 5 ordens ou mais e utilizar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação no contexto diário. Então, nessa perspectiva, pessoal, o que nós pedimos para vocês? Nós vamos dar uma paradinha, nós vamos dar um tempo de 15 minutos para vocês fazerem a discussão, tá? Com o grupo. Essa atividade é em grupo, tá bom? O que a gente pede para os nossos professores coordenadores? Para elas não esquecerem de encaminhar os registros, tá? No Gmail, mas depois no finalzinho eu vou deixar o e-mail para vocês estarem olhando e mandando para nós, tá? Então, nós separamos 4 atividades. Então, na questão 1, nós vamos identificar a escrita dos números. Depois, na questão 4, reconhecer números naturais de 5 ordens. Nós vamos analisar 2 sondagens, tá? Qual das 2 está correta? Então, a gente trouxe um modelo de uma sondagem, tá? De aonde que nós tiramos isso? De uma prática de uma professora, tá? De uma determinada escola, para a gente pensar. Nós trouxemos essa sondagem e essa. Diante dessas 4 atividades que nós estamos propondo para vocês, o que nós colocamos aqui? Alguns desafios para vocês conversarem em grupo, tá? Então, ó, questão 1. Quais são as diferentes categorias de números que estão apresentadas na questão 2? Em relação às sondagens apresentadas, qual está correta? Justifique. Então, olha lá, vocês vão olhar aquelas 2 sondagens e vocês vão pontuar para nós qual que está correta.
Na atividade 4, qual procedimento seria correto utilizar quando quando o aluno não relaciona a escrita numérica e sua escrita por extenso? Então, olha lá, a gente sabe que mesmo no ciclo intermediário, nós encontramos alunos que ainda não têm essa apropriação do quê? Do sistema de numeração decimal, tá? Qual a intenção da professora ao realizar a sondagem com a sua turma? Olhando um pouco para a matemática, tá? Então, qual é a importância também de ter sondagem? A gente falou, nesse momento, a gente está falando no número, mas no geral, tá? Vamos pensar um pouquinho. E quais os procedimentos da professora contribuem com as aprendizagens dos alunos desse momento? Então, é uma coisa para a gente pensar na nossa prática pedagógica. E o que as crianças estão aprendendo nesse momento? Falando sobre conceitos, procedimentos e atitudes. Então, agora nós vamos dar um tempinho, tá? De 20 minutinhos para vocês observarem, discutir e mandar para nós. E aí depois a gente volta validando esse pensamento, tudo bem? Obrigada, até daqui a pouco, hein? Então vamos lá, gente, vamos só validar aí o conhecimento de vocês, depois a gente vai mandar certinho, tá? Então lá, na primeira questão, a gente pediu o quê? Para vocês olharem e ver quais as diferentes categorias estavam postas nessa atividade. Então olha lá, a gente pensa o quê? Nos números familiares e frequentes, certo? Porque são números que já fazem parte, a idade, números que utiliza no seu dia a dia. Os que terminam em 0, tá? Por quê? Para o aluno perceber o valor do 0 e transparente, aqueles que se apoiam tanto na fala quanto na escrita. Então, ele trouxe 23 e 203, certo? Em relação à sondagem, o que a gente pensou, né? Então, foram duas atividades. Então, quando a gente fala da importância, assim, de trabalhar com uma sequência numérica, tá? Só que isso não garante também a aprendizagem do meu aluno quando nós vamos fazer uma sondagem. Então, o professor precisa ter esses conhecimentos sobre as categorias dos números para ver aonde que o aluno está compreendendo tanto o valor quanto a sua representação. Ah, então, a primeira sondagem estava errada porque ela trabalhou uma sequência. E talvez ali o aluno apenas decorou, ele não compreendeu. Tá? E ali a gente não estava trazendo nenhuma categoria. Já na segunda sondagem, sim, a gente traz alguns critérios. Então, o professor traz alguns critérios diferentes, números familiares, transparente, que isso depois a Luísa vai aprofundar mais na sua fala. Mas a gente tem que pensar nisso por quê? Para ver se a criança vai se apropriar tanto na escrita quanto na fala. Então, ela traz essa apropriação. Então, o professor precisa ter esses cuidados quando a gente vai pensar numa sondagem, tá? Claro que a gente essas questões nós vamos estar encaminhando para vocês depois, tá? Só para a gente estar validando aí o conhecimento de vocês e para a gente depois discutir, certo? Na questão 4, o que acontece? A gente sabe que, infelizmente, muitas crianças ainda não têm esse domínio, né, da escrita, eles ainda estão na fala e não se apoiam na escrita numérica. Então, para isso, o que a gente pensa? No quadro de ordem e classe, para relacionar o valor posicional, a gente pensa nas tabelas do valor posicional de cada número, nessa decomposição dos números, porque ele não compreendeu ainda o valor que cada aluno exerce,
cada aluno, não, perdão, cada número exerce, tá? Nós também pensamos em trabalhar as fichas sobrepostas, porque ali vai determinando o valor exato, tá? Por quê? Porque quanto mais nós vamos aprofundando, igual nós comentamos lá no início da formação, né, que o eixo de números, ele começa no primeiro e vai perpetuando até a terceira série do ensino médio. Única coisa que nós vamos aprofundando, certo? E qual a intenção? Né? Então, quando a gente fala qual a intenção da professora em realizar essa sondagem, né? Primeiro, a sondagem precisa ser individual. Então, a gente traz esses conhecimentos prévios que o aluno tem e nós vamos o quê? Vendo a percepção da aprendizagem desse aluno, o que ele compreende do sistema de numeração decimal, o direcionamento para planejar as ações e estratégias para o aprofundamento do conteúdo, para a gente fazer também essa retomada e a recuperação. Ou seja, a sondagem não é um mero acaso, a gente precisa conhecer as diferentes categorias para a gente pensar nessas intenções, tudo bem? E quais são os procedimentos, né, que a professora contribui para esse momento, quando a gente está fazendo o nosso planejamento, né, para esse momento de aprendizagem do nosso aluno? Então, primeiro, as nossas intervenções precisam ser bem pontuais, tá? Para questionar, para ver qual é o conhecimento que esse aluno já tem, o que eu preciso me aprofundar, se ele ainda está se pegando na fala ou na escrita. Eu preciso, em alguns casos, trazer os materiais manipuláveis, porque sem algo que o aluno perceba, toque, ele não consegue, tá? E eu preciso pensar nos critérios dos números escolhidos e definir as habilidades do qual eu vou estar trabalhando naquele momento. Então, quando a gente fala do procedimento de aprendizagem do aluno, quais e como que eu vou fazer. Depois que a gente tem isso, a gente volta lá nos procedimentos corretos, que seria quais são os materiais que eu preciso utilizar, tá? E o que as crianças estão aprendendo nesse momento? Quando a gente fala de conceitos, procedimentos e atitudes, né? E aí a gente traz o Zabala para a gente pensar um pouquinho. Então, quando a gente fala de conceitos, a gente fala o quê? Dos conhecimentos construídos, são dos fatos, são das pesquisas, são dos estudos. Quando a gente fala dos procedimentos, é como nós vamos fazer. Então, como que nós aprendemos tabuada, como que nós aprendemos as capitais do estado, o alfabeto, né? Em alguns casos, memorizando e outros casos, o quê? Praticando. Então, esse procedimento precisa estar muito presente. E nas atitudes, né? A atitude, a gente fala muito do ser, que o aluno vai se apropriando do componente cognitivo, tá? Então, do conhecimento que ele vai adquirindo através dos números, do componente afetivo também, quais são as relações que ele vai estar tendo com esses números, com essa aprendizagem, e com as suas condutas mesmo, são as ações e as manifestações, tá? Das intenções que vai trazer essa autonomia para essa criança. Tudo bem? Então, vamos lá, depois a gente vai estar passando para vocês, mas eu acho que eu já trouxe de uma maneira simples isso, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Valéria, o qual ela vai falar um pouquinho, tá, da importância da sondagem. Olá, pessoal, voltamos e agora vamos falar em sondagem. A sondagem de matemática para o ciclo de alfabetização avaliará a escrita numérica e resolução de problemas na perspectiva da teoria dos campos conceituais de Vernon. A matemática também faz parte do processo de alfabetização, sendo assim não podemos dissociá-la da aquisição de escrita e leitura e, por conseguinte, do processo de aquisição de conhecimento matemático. O campo conceitual ajuda a entender como os alunos constroem os conhecimentos matemáticos. E na educação, não temos o hábito de levar o resultado das pesquisas para dentro da sala de aula, como, por exemplo, faziam os médicos, cientistas. E isso é uma perda, né, para nós. Nos campos conceituais, nos levam a compreender como os alunos constroem esses conhecimentos e isso é fundamental para essa disciplina. Na educação, infelizmente, há uma resistência, né, para novas pesquisas e descobertas, pois muitos acreditam que basta repetir o que é feito há séculos. E isso não acontece, pois precisamos buscar e estudar constantemente e entender tudo que é novo.
quando alguém apresenta algo novo, a reação é até de surpresa, alguns acham interessante, como aconteceu, por exemplo, com o EMAI, né? O EMAI, no início houve uma resistência, né, na utilização dele. Hoje os professores já conseguem compreender melhor, já conseguem trazer o EMAI para a sala de aula e já compreendem de que forma que o EMAI é trabalhado. Então, isso é importante. Nós temos que aprender e trazer o aprendizado para a sala de aula, para que o aluno ele compreenda a didática do professor e consiga realizar as operações matemáticas da melhor forma possível. Porque se o professor ver uma atividade do aluno e falar assim, está errado, tá errado, mas se o professor não vê como ele está trilhando, de que forma ele está fazendo, então não vai funcionar, vai ser um trabalho perdido. Então o professor precisa compreender de que forma o aluno faz, quais os critérios que ele usou, para poder ajudá-lo a não errar mais e continuar aprendendo e compreenda como fazer. Porque cada aluno tem o seu método, cada aluno tem seu critério, alguns fazem cálculo mental, outros fazem as operações de outra forma, então o professor precisa compreender como cada um faz para poder estar auxiliando esse aluno no momento da aprendizagem. Aí, continuando falando em sondagem, agora vamos falar de sondagem de números, né? Que é uma avaliação diagnóstica e processual, elaborada para acompanhar a evolução da escrita numérica dos estudantes. É um momento intencional, planejado para esse fim, e a partir de alguns critérios que permitirão ao professor identificar os avanços e as dificuldades dos estudantes. Então, quando nós vamos realizar uma sondagem de números, isso tem critérios, não podemos falar assim, vamos entregar uma folha para todos os alunos da sala e o professor vai falar os números lá na frente. Não, a sondagem tem que ser o que? Individual, o professor precisa preparar ou dividir uma folha de sulfite em 4 e dar uma parte para o aluno, ou fazer quadrinhos, explicar que ele escreverá um número em cada quadrinho, e ele precisa falar para o aluno que vai ser, de que forma vai ser, explicar para ele ficar tranquilo, seguro, para ele poder fazer a sondagem da melhor forma, porque às vezes eles ficam inseguros e acabam fazendo errado, né? Porque muitos alunos misturam-se 2 ou mais hipóteses a escrever números. Então, é necessário saber como que o aluno pensa, por isso que tem que ser individual, a professora verificar como que o aluno está escrevendo esse número, né? Explicar, se for na sulfite, explicar que é para escrever um embaixo do outro, se for no quadrinho, que tem que ser um em cada quadrinho, né? E essa sondagem tem que ser realizada no início, no meio e no final do ano, com os mesmos números, para verificar o avanço que o aluno teve durante o ano. Então, agora, eu vou passar a palavra para Luísa, que ela vai explicar os critérios, né, dos números, e aí depois continuamos a formação. Obrigada. Olá, professores. Meu nome é Luísa e, dando continuidade à pauta, vou falar das categorias de números. Nessa perspectiva, utilizaremos para observação e análise as diferentes categorias de números. A primeira categoria é dos números familiares e ou frequentes. Nesta categoria, os números podem ser considerados como marcos. Por quê? São números de uso social do dia a dia das nossas crianças. Nessa fase, ou nessa hipótese, eles constroem hipóteses sobre as escritas numéricas a partir de seu contato com números familiares ou números frequentes.
dentre os números familiares estão aqueles que indicam o número de sua casa, seu telefone, do ônibus que utiliza, a data de seu aniversário, etc. Os números, como os que indicam o ano em que estamos, exemplo, 2013, 2014, 2020, ou o dia do mês, dia de aniversário, ou os canais de televisão, que são números frequentes e comuns nas vidas das crianças. Próxima categoria seria dos números opacos. Esses números não explicitam em sua forma oral o princípio aditivo do nosso sistema de numeração. Quais seriam? 11, 13 e 15. 200, 500, né? E outros números que a criança não consegue fazer assimilações e correlações para a escrita. Próxima categoria seria dos números transparentes. São números que dizem exatamente o que são, como aqueles que vêm a partir do número 16. São previsíveis, possíveis de se antecipar. Quando falamos desses números, damos indícios de como registrá-los como algoritmos. Exemplo, 34. Aí a criança se apoia no 30 e no 4 para escrever 34. 43, 43. 124, né? Seriam números transparentes, porque ele já conhece os números redondos, né? Conhece as dezenas e com facilidade ele vai conseguir construir a escrita deste número. Próxima categoria dos números que permitem observar o processo de generalização. Serve para comparar a escrita de um número possivelmente novo com a escrita de um número conhecido, no caso, 2008, ano de nascimento, ano atual. E a próxima categoria seria dos números com zero intercalado. Nesta categoria, alguns alunos ainda podem achar que o zero não é um número. Já nos dá boas pistas, né? Sobre o que eles pensam em relação a isso, sobre o valor posicional do zero. Exemplos: 101, 304, 603, 1023 e 2409. Dando continuidade, gente, então o que a Luísa trouxe para nós? Todas as categorias dos números. Então, ela trouxe toda a parte teórica, explicando cada categoria. Então, o que a gente vai estar fazendo agora? Tá? A gente vai passar um vídeo para vocês. Esse vídeo tem 13 minutos. E depois desse vídeo tem algumas questões para vocês estarem respondendo. Com base nesse gráfico de observação da escrita dos números, tá? Mais algumas reflexões, algumas questões para a gente estar fechando essa parte. Então, a gente vai assistir o vídeo. Eu vou dar mais 15 minutinhos para vocês discutirem e depois a gente volta para validar o conhecimento. Tudo bem? Então, hoje é o dia 10 de agosto de 2012 e eu estou aqui com a Giovana, que está no primeiro ano e que nasceu no dia... 16. Do mês... Do mês de 16 de 6 de 2006. Ah, e o mês 6 é o mês de junho. Você nasceu no dia 16 de junho de 2006. E você acha que você já nasceu sabendo números? É por causa que eu tô muito esperta nesses negócios de número. É muito fácil isso pra mim. Ah, é? Uhum. Então vamos escrever o número 32? Ai, que fácil. E o número 45? Parei.
até virar os números aqui para ficar mais fácil de procurar. 40 deve começar por qual, Giovana? O 4. Ah, 0. Esse é o 40, né? Põe ele aqui do ladinho do 32, ó. Sure. E eu agora vou escrever este número para você, ó. Adivinhar? Ó. Este aqui. Quem você acha que foi o número que eu escrevi? Fácil. 45. 45. E este que você escreveu, então? 40, né? É 5. Então, pode escrever 45 assim ou assim? Tanto faz? Tá bom? Não. Não. Tem que ser Qual assim. será? Ah, tem que ser assim. Ó, esse Esse? eu acho que é esse. Qual? O certo? O certo, que eu acho que é esse daqui. Esse aqui, né? Eu também acho que é esse. Então, eu vou pedir para você escrever o número 100. Nossa, por que só você que é mais fácil do mundo? Ah, é? Agora escreve aqui embaixo para mim o 200. 200 vai começar por qual, hein? Nossa, você tá falando os mesmos números? É 200. É que a gente sempre fala o 100, o 200, o 300. 200 e quê? 205? 200. Só 200. Esse é o 100, não é? Será que eu não posso pedir só o 200? Mas não precisa que eu já achei. Gente, 200? E o 400? Como será que escreve 400? 200. Nossa, não entendo que tudo é fácil. Quatrocentos e quê? Só 400. Nossa, Agora eu vou voltar aqui, ó. Aqui tá escrito 100, não tá? 100. Aqui tá escrito 200. Uhum. Aqui tá escrito 400. Será que você pode me dizer quem é este aqui? Esse daqui? É. Ele é parecido com este? Não, por que não? Por causa que esse tem 5 e esse não. Esse fica com o número 5, aí fica uma coisa parecida com 5, assim. Aí fica a voz de 5. Aí, e aqui não, aqui é tipo do 100. É 00, mas só muda o 4. Ah, só muda o 4. Mas este aqui, ó, eu acho que ele é da família do 400. Ó, o 400 escreveu com 3, esse aqui também escreveu com 3. Esse começou com 4, esse começou com 4. Eu acho que esses dois são da família do 400. Eu acho também. Você também acha? Então quem será que é esse número aqui, hein? O 5? Ele inteirinho. Ah, esse número é... Deixa eu lembrar. Vamos lá. Esse número é o 100, não é? 100. Você conseguiria escrever para mim 105? E 100? Como será que escreve Ah, 105? esse daqui. Ah, 100. vai pegar. 105? 105. 105. Ah. O 100 quer dizer que é de 100. 105. Ai, meu Deus, que fácil. Ó, eu vou pôr este número aqui para você de novo pra gente comparar. Este aqui, ó. Este. É da família. É da família. Mas, ó, este... Não, não é. Quem é este, hein? 10 e 5.
Este é o 105. 105? É. Então, show. Esse é o 105. Se este é o 105, será que você sabe escrever para mim o 205? 2. 105. Aí Esse só muda um número. só muda um número, né? Esse é o 205. E será que você escreve para mim o 305? E agora eu pergunto para você, ó, quem será que é este? É da família dele. Esse aqui vamos voltar. Esse aqui é o 105. E esse? É 205. E este? 305. E este? É... Oh, meu Deus do céu, né? Olha lá. 105. Eu vou pôr ele até aqui embaixo. Só para ficar pertinho, ó. Este aqui é o 105. Este é o... eu sei. Já não precisa mais. Não precisa mais. É 40, né? É 540. É 545. Vamos contar de 100 em 100? 100. 100, 200, 300. 400. Esse é o 400 e... perfeito. Esse é o 405. E será que eu sei escrever 506? Nossa. Nossa. 500. Vai começar por qual? Acho que eu fiz alguma coisa assim. 500 começa por qual? Vamos contar de 100 em 100? 100, 200, 300, 400, 500. O 100 começou por 1. O 200 começou por 2. O 300 começou por 3. 5. Era 506 que eu tinha pedido. Zero, tá aqui. Nossa, esse é o 506 mesmo. Isso não. Agora eu vou desmanchar todos eles. Porque você sabe escrever 2012, não sabe? Claro, eu não faço. Muito fácil. Então vamos escrever 2012. É que tem uma bolinha. Como é que eu vou fazer a bolinha daqui? A bolinha daí. Como que nós podemos fazer uma bolinha daí? Vamos imaginar que esse clipes é uma bolinha, só para deixar aqui só marcadinho assim, só para fazer de conta que tem uma bolinha aí. O que foi? Isso aqui, o relógio. 2012. Eu sei. Eu sempre escrevo. Mil. O ano de 2012. Nossa, todo dia eu faço isso. Tá faltando. Tá faltando. Você quer escrever no papel primeiro? Não. Eu já escrevi. Ah, tá. Esse é o 2012. E será que você escreveria para mim 3014? Esse é o 2012. Como será que é 3014? 3.000. 2.000. Ah, precisa de outro clipe. Precisa de outro clipe.
É que todas as... Ah, tá. Zero Ah, e 14. é. Nossa, só. Que barulho. O que tá fazendo? Aula de educação física. Nossa, que barulho. $3.014. Vamos pegar mais um clipe. Não sei se vai precisar, não sei. Se precisar, você usa. 5.017. Nossa, 5.000. Aqui. 5.000. Pra fazer um pouquinho de som de mil, tem que usar o pico. 3. Acho que é 0. 5.017. Nossa, 7. Quanto aconteceu? 5.017. Obrigado, Giovana. Outro dia podemos fazer mais números, mas você está muito bem. Parabéns. Tchau. Tchau. Até a próxima. Vamos lá, já deu tempinho pra gente socializar, então vamos pensar, tá? Então, a gente olhar o vídeo, o que a gente pediu para fazer um paralelo entre o vídeo, entre o quadro e as questões, tá? Então, vocês olharam as questões e vocês olharam esse quadro de observação da escrita dos números. Então, vamos pensar um pouquinho na Giovana, e aí a gente vai conversando todos esses conceitos que nós trouxemos para vocês, tá? Então, olha lá, nesse quadro aqui, o que a gente pensa, tá? Que é uma sondagem de escrita de números. E aí, o que acontece muitas vezes? Você observando isso, parece que essa escrita só acontece no ciclo de alfabetização, que os alunos já se apropriaram, e não. Infelizmente, ainda nós temos alunos que estão no ciclo intermediário, no 5º ano ou no 4º ano, que têm ainda dificuldade de fazer essa escrita numérica, tá? Então, vamos lá. Analisando o vídeo do Ivan, tá, com a Giovana, o que acontece ali? No primeiro momento, ele trouxe um desafio para ela para pensar no número 32, não é? Então, olhando para esse quadro, vamos pensar na Giovana, olhando por esse quadro, ela se apoiou no número na fala ou na escrita convencional? Pensando no número 32. Isso, muito bem. Ela foi para o número de escrita convencional. Então, eu ia colocar lá um xizinho no número de escrita convencional. Porém, a gente tem ali um conflito. Não sei se vocês observaram. Quando ele desafiou 45, o que a Giovana fez? A Giovana fez 405. Nesse momento, o que aconteceu com ela? Ela se apoiou aonde? Na fala. E olha aí, então a gente tem 2 problemas a ser discutido, ok? Porque ao mesmo tempo que ela se apropria da escrita convencional num determinado número, ela também se apoia na fala, no 450. E aí ele vem o quê? Fazendo esses conflitos, tá? Por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes o aluno tem esses conflitos com a fala e com a escrita. Então, se de repente a gente pegar um quadro numérico, aonde esse aluno está apropriado, tanto na fala quanto na escrita, qual é o caminho que a gente tem que percorrer? Qual é o procedimento que a gente tem que fazer?
Isso, muito bem, professor. Por isso que eu gosto de trabalhar com vocês, porque vocês dão as respostas todas certas. Exatamente o que o Ivan fez. Ele traz esse conflito novamente. Então, ele pega o quê? Traz a centena para ela pensar. Então, ele escreve 45 e manda ela ler o 405. E o que ela fala? Se apoia na fala. Ela lê 45, né? Como certo. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse número também, no 32, ela veio o quê? Ela já se apropriou convencionalmente. Então, como que a gente pode explicar isso muitas vezes, né? Por que às vezes o aluno traz isso para nós? Né? Porque, infelizmente, a gente pensa no quê? Que esse aluno, tá? Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando uma sequência, uma sequência numérica, e essa sequência numérica precisa ser questionada. Então, o que a gente sempre fala para os professores? Eu vou trabalhar uma sequência de 10 a 60. Só que dentro dessa sequência, eu preciso provocar o meu aluno. Quantas meninas tem na sala? Ah, quantos meninos? Então, vamos anotar nessa sequência. Quantos alunos tem no total? Então, eu estou trazendo essas reflexões dentro da escrita numérica, o qual não está errado. Lembra lá no procedimento que nós comentamos? Que a gente, e para esse aluno ter o conceito, ou seja, ele precisa aprender fazendo, que são os procedimentos de como nós vamos fazer, e para ele o quê? No final, ter esse conceito, ou seja, os procedimentos, tá? Pensando nisso também, gente, olhando para essa tabela, o que a gente precisa pensar, né? Nos nossos alunos, que são vários. Tá? Então, quando a gente pensa de números intercalados de 100 a 1000, nós temos ainda muitos alunos que se apropriam na fala. Então, a gente tem que olhar, né? De repente, essa escrita numérica, né, teoricamente, seria só para o ciclo de alfabetização. Mas a gente sabe que alguns alunos, por mais esforços que a gente tem, por toda essa metodologia que a gente olha para os nossos alunos, às vezes não alcançam o objetivo, não chega às habilidades ali compostas, ali propriamente dita, para a aprendizagem desse aluno. Então, a gente traz esse quadro de observação, essa sondagem de escrita, olhando por um todo, tá? E é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente pega a Giovana como exemplo, tá? Que a gente vai olhando a dificuldade dela ver o 45, ela já tem uma propriedade do 105, do 205, e mesmo quando o professor Ivan coloca lá no final 405, você vê que ela ainda pensa e ele retoma. Então, essas intervenções pontuais o professor precisa ter, tá? Voltando aqui um pouco na tabela para a gente não fugir, o que a gente precisa ter um olhar para essa tabela, né? Muitas vezes a gente pega uma AP e aí a gente fala assim, meu Deus, de onde surgiu esses números, né? Sendo que os números propostos ditado era o número opaco 13, era o número transparente 34 e de repente a criança vai lá e coloca outro símbolo ou utiliza de outros algarismos. Então, ou seja, em algumas situações, essa criança tem a propriedade da escrita numérica, em outras não. Então, a gente vai olhando com cuidado nessa tabela. Ao mesmo tempo, quando a gente vai pensar dos intervalos, do 10 ao 100, qual o número que nós vamos escolher? Como a Luísa comentou, lembra que ela falou de todas as categorias, de toda a generalização? A criança, o professor precisa se apropriar nisso. E aí a gente volta um pouquinho lá para olhar a primeira sondagem, lembra? Quando foi número seguido, 1, 2, 3, aquilo não é uma sondagem de uma escrita. Por quê? Porque os alunos não se apropriam. E se a gente fala tanto, e o EMAI traz para nós, que é algo que faz parte do cotidiano, que o número precisa ser uma função social, então a gente precisa pensar em todos, como a Luísa comentou lá nas categorias. E é interessante também, gente, para a gente fechar aqui por causa do tempo, a questão, né, se vocês verem lá da categoria de generalização, quando o Ivan pede para a aluna fazer 2012, e aí ela entra num conflito que ela precisa do pontinho. E aí o que é isso, gente? Muitas vezes nós, quando vai fazer o cabeçalho na lousa, nós coloca 2000.020. E a gente só usa ponto ou vírgula quando nós estamos trabalhando com o sistema monetário.
Então, às vezes, traz esse conflito para os nossos alunos, por isso da importância da gente entender a categoria dos números generalizado, qual é a função social que cada categoria exerce na formação dessa criança. Tudo bem? E dentro desse sistema, o que a gente precisa pensar do conflito entre a fala e a escrita? É que a gente precisa entender essa planilha como um processo de aprendizagem. É isso que vai nos dar o norteamento, tá? Vai dar o nosso norte para a gente ver quais são as melhores estratégias, né, que eu preciso desenvolver com esse aluno. Claro que a gente, olhando aqui, a gente tem diversas situações para a gente explorar o vídeo, porque o vídeo é extremamente rico, tá? E aí a gente olha assim, né, como deveríamos preencher esse quadro. Então a gente olha esse quadro não como um mero documento, mas para a gente refletir na aprendizagem e nas habilidades que nós precisamos desenvolver, tá? Quais são os algoritmos que o professor Ivan, utiliza para ditar os números? Então, esse cuidado, enquanto professor, a gente também precisa ter. Porque se a gente conhece as categorias de generalização, o que acontece? A gente consegue observar a evolução no nosso aluno, né? Outra situação, quais foram as intervenções pontuais? Então, o Ivan faz essas intervenções pontuais assim como vocês, gente. O que acontece muitas vezes? A gente valoriza muito a língua portuguesa, a gente trabalha todo lá o processo, tudo certinho da sondagem individual e esquece da matemática. Né? Parece assim, as três chatas, as três mosqueteiras falando isso. Mas é para a gente pensar um pouco mesmo nisso, tá? E como pensar nessas dificuldades nas devolutivas da escrita dos números? Bom, vocês já estão fazendo isso. Quando vocês mandam para nós vídeos, quando vocês pedem para a criança gravar, quando vocês analisam essa situação, tá? Claro que aqui a gente tem diversos contextos aqui, né, que ele vai se apropriando do sistema de numeração decimal, tem os conhecimentos do sistema de numeração decimal, ele explora todo o campo da unidade, dezena e centena, ele traz uma reflexão para esse aluno. Então, são todos esses processos que a gente precisa pensar no nosso aluno, tá? Então, assim, a gente precisa dessas respostas que vocês encaminham para o núcleo pedagógico, tá bom? E a gente agradece mais uma vez por vocês terem aberto a escola, ter parado um momento para a gente bater um papo, tá? Obrigada e até o próximo encontro.